tarde, paz e graça também a todos, irmãos, amigos em Cristo Jesus. Mais um dia lindo e abençoado por Deus. Nesse 7 de setembro, sexta-feira de 2018. Hoje, parando para pensar sobre coisas que estão acontecendo já há tempo em nossa sociedade, principalmente relacionado ao nosso país, atos de violência, imoralidades, e eu parei e comecei a analisar essas questões, como todas as pessoas estão fazendo também, sua análise crítica, sua introspecção de olhar para dentro de si, sobre as suas responsabilidades decorrente a isso tudo. Como nós não podemos passar omissos, como se não estivéssemos vendo, observando e sentindo, e também termos a nossa opinião formada ou evoluída em cima de diversos fatos que estão acontecendo. Uma que me chamou a atenção, que tem chamado a atenção, que as pessoas volta e meia falam e debatem, é sobre o comportamento em relação ao caráter do ser humano. E segundo estudiosos que fazem suas análises científicas, pedagógicas, filosóficas, psicológicas, médicas, psiquiátricas, que a formação do caráter já está se formando numa criança de 4, 5 anos, já começa a formar o caráter desse indivíduo adulto a princípio. E agora a formação do caráter desse ente, desse cidadão, seja ele homem ou mulher, desde o seu nascimento, no caso, que já está ouvindo e absorvendo sentimentos, emoções no ventre, por intermédio do que acontece à sua volta, no ventre da mãe, né? O que acontece à volta, na parte externa, absorve-se para o interno. Então o caráter, que é o envolvimento desse ente, desse indivíduo, pela absorção, relacionado à ética, à moral que tem dentro de uma sociedade. Aí vai formando o caráter. Pois a ética, quando ela tem uma ética do respeitar o espaço do outro, o regramento de uma outra casa, o pensamento de uma outra pessoa, o comportamento dentro de uma sociedade, sobre regramentos que existem, vai formando o caráter desse indivíduo pelo comportamento da ética. Em relação à moral, pelas tradições, pela cultura, pela educação, pelos movimentos religiosos que também compõem dentro da cultura, vai formando a moral do ente. Mas quando esses dois segmentos, que é a ética e a moral, que são os bons costumes, uma tradição, o conceito do respeito ao espaço do outro, a questão ética, começam a ser destruídos, ou destruindo esses, que é a qual todos nós nos lembramos do passado, e eu não estou falando da não evolução, porque nós evoluímos, mas devemos manter a essência do respeito e dos bons costumes, destruindo um e construindo o outro, fazendo uma arquetipia, construindo um outro sistema ideológico, para que nesta criação toda essa nova sociedade seja ela manipulada por algumas lideranças que se autodenominam poderosos, donos de suas razões e de suas verdades, impondo isso aos outros e os outros não entendendo que estão sendo direcionados por um pensamento contrário do que aquilo que aprenderam anos atrás, dentro de
suas casas, nas escolas, onde que nas escolas se ensinava matemática, português, geografia, história, ciências e outras doutrinas para o preparo do indivíduo para a ascensão ao mercado de trabalho, para a sua capacitação técnico-profissional. Mas, no entanto, nós vimos e observamos que algumas ideologias políticas, comunistas, socialistas, introduziram no meio das escolas opiniões contrárias à moral, à ética, aos costumes, da razoabilidade, do bom comportamento do ser humano na sociedade. Embora pincelando algumas coisas sobre o repartir, sobre a questão da humanidade, mas pincelando para colocar dentro de uma névoa, atrás dessa cortina de fumaça, os ideais de poderio, de perpetuação do poder. E alguns engodados por esse sistema acabaram adotando ele como filosofia de vida e colocando os seus líderes no pedestal de tal forma que eles se rebusteceram e se fortaleceram e se endeusaram, dizendo que ninguém os tirava mais do poder e que nem Deus os tiraria, e ainda mais, por achando que fossem bons demais, se incharam de tal forma que disseram para si próprio que eu sou igual a Jesus, mas não seguindo os passos dele, mas dizendo que estava sendo idolatrado, amado, reverenciado como um ente extraterrestre, um ser de um outro planeta, de uma outra dimensão, de tão inchado, de tão egocêntrico que essa criatura foi analisada por si próprio e por seus séculos. Baseado nisso, nós temos alguns textos, e eu poderia, e vou citar alguns, 2 ou 3 versículos do texto sagrado, que fala em Êxodo, em 17:15, que Moisés, já falei isso noutra ocasião. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira, e Moisés está dando um entendimento que existe uma referência no Deus amor, Deus perdão, Deus harmonia. Existe uma referência, esse é meu ponto de luz, é meu ponto luminoso, é onde eu devo ir, é a minha referência. Perdido eu estava no deserto, perdido eu estava em alto mar, perdido eu estava na tormenta, mas o Senhor é minha bandeira, é a minha referência, é para essa direção que eu ando. Vocês podem ver ali atrás o pavilhão, bandeira do município, do estado e do Brasil. A do Brasil, referência maior. Depois territorial, gaúcho, Rio Grande do Sul, depois local, município. Mas Paulo faz 2 recomendações. Eu vou dizer 2, mas ele fez várias recomendações em suas cartas ou suas missivas, como queiram, para as comunidades cristãs que estavam ali onde ele estava formando, para que entendesse Cristo na sua essência e tivesse a mente de Cristo na essência do amor, da verdade, da justiça, também do repartir do pão, do não acumular riquezas, mas ser justo, ter amor, ter paciência, ser perseverante, exalar o bom perfume, ser um cristão no caminho com Cristo, seguindo os seus passos. Porque Jesus disse de uma forma para alguns religiosos que se autodenominavam o senhorio, porque seguiam a lei mosaica de uma certa forma, com a categoria inabalável para eles dentro dos seus conceitos, e Jesus dizendo para eles: olha, se vocês me entenderem que a verdade sou eu, que eu sou esse caminho e que em mim está a vida, e se vocês entenderem isso que eu estou falando, acompanhando isto, saberão e sabendo compreenderão, e compreendendo aprenderão, e essa verdade que está em mim vai vos libertar.
pois a verdade liberta. Liberta de ideologias, liberta de manipulações, liberta de conceitos programados de que uma religião é melhor do que a outra, ou de que um partido político é maior do que todos, porque achou-se que fosse o melhor de todos e acabou fazendo muitas coisas erradas, roubando, mentindo e corrupções, e isso está em vários outros partidos, porque são pessoas que compõem esses partidos e fizeram umas comunas, ou seja, estiveram junto, comungando do mesmo erro e sabendo dele. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, para que ninguém fosse como uma criança, mas sendo criança inocente, que nem Jesus diz, torne-se uma criança para entrar no reino dos céus. Mas que não sejamos crianças bobas, tolas, que fossem conduzidas pela mão para um lado e para o outro, por ventos de doutrinas. Por certas malícias que induzem aqueles que não conhecem a verdade a vários erros, porque ainda estão presos dentro de uma ideologia. Não sejamos como crianças que possamos ser levados de um lado para o outro com pessoas manipuladas, adultas manipuladas como crianças fossem levadas pela mão para um lado e para o outro, sendo engodadas, porque ainda não tiveram o conhecimento, e esse conhecimento torna que sejam sujeitos àqueles que acham que sabem, mas sabendo a sua doutrina, os levam a qualquer lugar, e tudo aquilo que for contrário a esta doutrina implantada, suplantada no coração e na mente das pessoas, tudo aquilo que se fala contra, tudo aquilo que combater contra, é amaldiçoado, as pessoas ficam iradas, nada serve, porque aquela doutrina entrou, de certa forma, e satisfez o coração e o ego de quem escutava, porque havia uma troca de quem a ensinava. E Paulo fala também a Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, ele diz que também não fosse levado por falsas doutrinas, com comichões nos ouvidos para ouvir e ir atrás destes que estão falando esses falsos ensinamentos. Como uma bola de moinha que é levada pelo vento e vai aonde o vento carrega. Mas porque eles estão engodados com essas falsas doutrinas, com comichões nos ouvidos, vontade de ouvir mais esses conceitos colocados dentro de escolas, dentro de reuniões secretas ou popularismo, porque já é uma vontade já que está implantada no coração de quem ouviu e propagou para outros grupos para que isso fosse disseminado. E todos aqueles que estão contra ou que não participam destes grupos, não são sectos, fanáticos, são taxados de ruins, de maus, que não prestam, que não valem, porque não fazem parte do mesmo grupo. Agora, pensa-se de uma outra maneira também. Estes mesmos que manipulam, que fazem, lançam doutrina nas escolas e nas faculdades, dentro do fator teológico, filosófico, psicológico, existe até uma terapia para colocar isso em exercício do fundamento que eles querem. Eles podem fazer qualquer tipo de falcatrua, mentira, corrupção e desvio, ilicitude, crimes, que eles se defendem justificando-se ou se auto-justificando por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, fazendo mal à sociedade. Eles se defendem. Agora, o mesmo tipo de erro, o mesmo tipo de crime, de ilicitude que aconteça com qualquer outro grupo, mas que não seja o deles, que não esteja identificado com eles, a justiça é para ser feita. Deve ser pego porque fez isso, fez aquilo, e deve ser preso, e deve responder os processos, e só podia vir deles. Mas, no caso, o que acontece dentro da casa deles, no covil deles, no seio deles,
no meio deles, tudo pode. Porque eles se auto-blindaram e auto-se protegeram, porque colocaram isso como teologia, como filosofia, como psicologia, como formação de caráter dentro dos seus grupos ideológicos partidários. E tem muitos que se fazem de bonzinhos e que estão misturados com eles também, com siglas ou com outras siglas partidárias, porque estão levando vantagens, estão grudados que nem uma craca de navio que fica no cais, anos e anos navegando pelos mares, pelos oceanos ou pelas águas doces, grudando aquilo como craca. E é difícil de tirar, mas sai. Então, hoje, nesse resumo dessas palavras, desse assunto que eu trago a vocês, de tudo que aconteceu ontem, e que vocês façam uma leitura, nós estamos mais fortes, nós estamos mais unidos por um Brasil melhor, por um Brasil mais decente, mais ordeiro, mais justo, mais pacífico, com os direitos humanos para aqueles que são humanos, e aqueles que agem de forma desumana sejam tratados como a justiça determina. Que haja sim preparação, que haja uma reconciliação, que haja o perdão, que haja uma reconsideração, que haja uma forma que a pessoa seja reintegrada à sociedade. Sim, por que não? Mas nós não somos defensores de mentirosos, de corruptos. Não compactuamos com isto. Somos santos? De forma alguma. Cheio de defeito aqui está uma pessoa, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de falhas. E dentro de casa, dentro da sociedade, aonde eu pertenço, aonde eu ando, eu sei que tem, dentro da minha casa, da minha família, pessoas que cometem erros e jamais coloquei a mão sobre a cabeça, sustentando o erro, aceitando ela, mas abraçando, para que fosse modificado para o bem, reconsiderasse suas opiniões e melhorasse a todos nós como pessoa, como cidadão, sabendo dos nossos deveres, das nossas obrigações e dos nossos direitos. Baseado nisso, encerro aqui essas palavras de uma forma tranquila, de uma forma serena, que nós não queremos e não estamos manipulando ninguém, não estamos forçando ninguém, não estamos criando uma logomarca, um logotipo ou endeusando uma pessoa, não. Nós estamos com uma referência hoje para trabalharmos em cima disso, para construir o que tentaram destruir: a família, a sociedade e o nosso Brasil. E com Deus. E que Deus os abençoe e os livre e nos livre de todo mal. Amém.